Muito bem, dando continuidade à nossa série de mensagens, falando sobre a eternidade, sobre a passagem desse mundo físico aqui, falando um pouquinho a caminho do céu, sobre a condição da vida após a morte. Essa é a série que nós estamos fazendo. Nós estamos tirando algumas conclusões e no último vídeo nosso nós falamos sobre a primeira, que eu quero continuar a falar um pouquinho mais sobre ela. Uma conclusão que nós tiramos com base em Lucas capítulo 16, do verso 19 até o 31. Seria muito bom depois de você fazer essa leitura, porque ela é longa. Eu preciso que você faça essa leitura para que depois, então, você venha a entender tudo que nós estamos explicando. Mas Jesus, então, conta rapidamente, só para exemplificar, ele conta a história de duas pessoas e elas falecem, são sepultadas e continuam após a morte, a sua jornada. Então essa foi a primeira conclusão que eu tirei no último vídeo, dizendo que o homem não deixa de existir quando a sua vida física ela cessa. Então não existe um sono profundo, não existe uma aniquilação, não existe sei lá, eu não sou mais consciente, acabou a minha vida. Não, não acabou. Nós temos esse corpo físico. Eu quero te falar que fisicamente o homem, ele precisa morrer. Justamente por que o homem ele morre? Por causa do pecado de Adão e Eva, a desobediência deles em Gênesis capítulo 2, do verso 17. Em consequência da desobediência de Adão e Eva, a morte espiritual entrou na vida do homem. E eu vou te explicar isso, porque a morte espiritual nada mais é do que a retirada da natureza de Deus da vida do homem. É o que está escrito, você tem que dar uma lida em Gênesis capítulo 2. Então, a partir da morte espiritual, ouça bem, quando então Adão e Eva perderam a natureza de Deus, o homem também passou a morrer fisicamente, levando como consequência a morte espiritual, a morte eterna. Então, biblicamente falando, gente, sobre esse assunto de morte, existem três tipos de morte. Três tipos de morte. A primeira morte é essa, a morte espiritual, que é a retirada da natureza de Deus do ser humano. É essa condição que o homem se encontra, que precisa passar pela porta chamada Jesus para trazer de volta essa vida. Precisa passar por Jesus, crer na sua obra da cruz do Calvário, para tornar a ter vida novamente. Eu estou falando sobre vida física, bio. Eu estou falando sobre vida espiritual. A morte espiritual é o afastamento da natureza de Deus do ser humano. Quando você entrega a tua vida a Jesus, a vida de Deus volta para estar contigo, no seu espírito. Então essa é a primeira morte, a morte espiritual, descrita lá em Gênesis capítulo 2, verso 17. Nós vemos em Romanos 5, verso 12 e 17. Vemos lá em Romanos 6, verso 23, Romanos 8, verso 2. Depois você dá uma lidinha sobre isso. E todas as vezes que falam sobre esse contexto dessa morte, está falando sobre a separação da alma, do corpo, pela qual a vida eterna, ela termina. Mas há uma implicação sobre isso aí. A morte espiritual. Ela já não faz parte mais da minha vida e da sua, você que está em Cristo Jesus. Nós temos a vida de Deus no nosso coração a partir de agora. A segunda morte que a Bíblia fala só para cada um de nós, é a morte física. É a morte do corpo, naturalmente, aqui sobre a face da terra. E é esse o momento que define a continuidade da nossa vida. Nós vimos isso naquela passagem. No momento, então, que eles morrem fisicamente, o ser espiritual continua vivo, obviamente, e aí é destinado ou para um lugar ou para outro lugar que nós vimos lá. E a terceira morte que a Bíblia fala é a morte eterna. E eu quero declarar que é a condição eterna do homem, afastado da natureza de Deus, sem a vida de Deus após a morte física. Então deixa eu ser bem claro para você. O homem hoje, sobre a face da terra, ele tem a oportunidade de vencer a morte espiritual. Como é que ele vence essa morte espiritual, essa herança herdada de Adão e Eva? Quando eu e você recebemos o sacrifício da obra de Jesus na cruz do Calvário. E ele se fez morte para que eu e você pudéssemos ser feitos a justiça dele, termos a vida dele. Quando você recebe pela fé o sacrifício de Jesus que morreu no teu lugar e você abraça essa verdade, o que acontece? Você se torna uma nova criatura, a vida de Deus vem para você. Então no momento então que eu estou sobre a face da terra e agora eu tenho vida em abundância, quando a morte física acontece na minha vida, eu vou direto para a presença de Deus. Eu estarei a eternidade com Ele. Mas, se nesse mundo eu estou vivendo aqui, na face da terra, eu não recebo essa transformação,
eu não recebo a vida de Deus, eu que sou morto espiritualmente, não recebo a vida de Deus, o que acontece? Quando fisicamente eu morro, eu estarei na morte eterna, afastado de Deus. Esse é o problema. Então, gente, isso está escrito na palavra. Guarde isso. O tempo é hoje, a oportunidade para que eu e você nos tornemos novas criaturas, sejamos cheios de vida dele, para que quando chegar o nosso dia, e fisicamente nós tivermos que morrer, eu passarei então a eternidade com ele, porque eu tenho a vida dele. Mas se isso não acontece sobre a face da terra, eu não recebo o sacrifício de Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, no momento então que chega o dia da minha morte física, eu estarei a eternidade vivo, mas afastado de Deus, não tendo a vida de Deus. E aí é o prejuízo. E aí aquilo que nós vemos lá, que aquele homem se encontrava nesse lugar chamado Hades, que é o inferno, é uma realidade. Um lugar de tormento, de sofrimento, para a eternidade, afastado de Deus. Vamos continuar a falar sobre esse assunto. Não deixe de curtir o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e deixa um comentário, porque isso é muito importante.